Graça e paz esteja com todos vós nesse dia. Eu me chamo pastora Nerimi Lima e venho aqui neste dia trazer uma palavra da parte de Deus para os nossos corações. Está aqui em Gênesis capítulo 2, a partir do verso 21. Mas antes quero pedir para você estar aí nos ajudando, compartilhando esse vídeo, se inscrevendo no canal, pastora Nerimi Lima, uma palavra de vitória para você. E você compartilhando, dando o seu like, se inscrevendo, você está ajudando o canal a crescer e levar essa palavra a mais pessoas, a alcançar muito mais corações através dela. Porque a palavra conforta, consola, cura, liberta, ela é tudo de bom para a vida do ser humano. Amém? Então aqui no livro de Gênesis, no seu capítulo 2, a partir do verso 21, Deus está falando aqui da criação da mulher. Sabemos que Ele criou o homem à imagem e à sua semelhança, e Deus diz que não era bom que o homem estivesse só ali naquele jardim. Ele olhou para o homem e perguntou com quem ele vai dialogar, com quem ele vai falar. Não havia ninguém ao lado dele, ele estaria sozinho, sem um apoio. Então a palavra de Deus diz que Deus fez cair um sono em Adão, e do lado dele ele tirou uma costela e ele formou a mulher. E quando Deus apresentou esta mulher para Adão, Adão falou desta forma: verdadeiramente essa é os ossos dos meus ossos e carne da minha carne. E então eu vou chamá-la de mulher, porque do homem ela foi tirada. Então, nós sabemos que nós somos tirados do homem para ser o quê? Para estar do lado dele, é o que nós entendemos aqui na palavra, porque ela foi tirada do lado da costela de Adão. Deus formou a mulher para ser, a Bíblia diz, a sua ajudadora, a sua companheira, a sua amiga, para ser a sua cúmplice. É assim que a Bíblia que nos faz entender esta palavra. Deus olhou, viu que não era bom que o homem vivesse só, ele tinha que ter alguém para estar dialogando com ele e o apoiando. Então ele fez a mulher. E Deus falou dessa forma: por esta razão, então o homem vai deixar a sua mãe e seu pai, e ele vai se unir à sua mulher, e ambos vão se tornar uma só pessoa. Por esse ajuntamento, por este casamento, por esta união, eles vão se tornar uma só carne. E a Bíblia diz que eles estavam nus no paraíso, e eles não sentiam vergonha de estar daquela forma, porque eles estavam em santidade perante Deus, eles não haviam ainda cometido pecado, estavam perante Deus puros, então eles nem sabiam, nem se importavam de estar nus. E é desta forma que Deus quer que nós nos encontramos na tua presença hoje, com essa nudez espiritual, com esta comunhão diante dele espiritual. E Deus quer que o casal também continue desta forma, como estava Adão e Eva lá no paraíso, nus diante de Deus. O casal, porque o casamento é algo santo, o casamento é algo comparado até mesmo com a igreja. Nós vamos ler isso, com esta santidade da igreja, é algo muito puro e muito santo, é algo que Deus quis que acontecesse. Não é coisa humana, foi criado por Deus e feito por Deus para que existisse e para que as pessoas fossem felizes, elas se complementassem. Amém? Então, hoje nós estamos vivendo uma situação bastante difícil entre famílias, Estamos vendo destruição em famílias, casamentos sendo dissolvidos, problemas que têm acontecido em lares, em famílias, que muitas vezes entristece o nosso coração. Não há mais esta comunhão, não há mais esta nudez que a Bíblia aqui está falando, Não há mais diálogo entre os casais. E eu quero dizer que, na verdade, irmãos, a vontade de Deus é que os casais sejam felizes, que as famílias sejam felizes, mas muitas vezes isso não acontece por causa da nossa desobediência à palavra de Deus, porque na verdade Deus deu para cada um de nós como casal, e Deus deu uma ordenança. Para o homem, Ele deu uma ordenança dentro da sua palavra. Para a mulher também, Ele deu uma direção, como que eu devo me comportar como uma pessoa, uma mulher de Deus que acredita na palavra de Deus, que serve ao Senhor Jesus como Salvador.
que crer na palavra dele como direção para a minha vida, e para o homem também ele deu a mesma direção. Mas muitas famílias estão sendo destruídas porque elas não dão ouvidos à palavra de Deus, e elas saem do contexto daquilo que Deus ordena, daquilo que Deus orienta, daquilo que Deus fala, para que o casal possa viver em harmonia, em felicidade, porque Adão e Eva, aquela comunhão foi dissolvida, destruída quando eles resolveram desobedecer a lei, a palavra de Deus, aquilo que Deus havia ordenado para eles como casal no paraíso. E conosco não é diferente. Nós estamos vivendo hoje também muitos casais, muitas famílias sofrendo por causa da desobediência, porque não estamos vivendo o padrão que a Bíblia nos ordena viver, como conhecedores da palavra do Senhor Jesus. Porque, na verdade, Deus uniu o homem e a mulher. Nós compreendemos isso pela palavra, lendo aqui, igual nós lemos no capítulo 2, ele disse que ela estaria ao lado deste homem para ajudá-lo, seria a sua ajudadora. O que nos faz entender hoje, irmãos? Que quando nós passamos, quando o casal passa por luta, dificuldades, problemas emocionais, seja ele conjugais, familiar, nós entendemos pela palavra que não deve haver o abandono. Eu sei que é difícil a gente falar isso, né? No momento em que estamos vivendo o problema, no momento em que estamos vivendo a dificuldade, vai ser difícil a gente compreender isso, né? Que não haja abandono, que não haja separação, né? Quando surge o problema na vida de um dos cônjuges, aí o outro vem a abandonar ao invés de apoiar, porque a Bíblia diz que Deus colocou-nos para apoiar-nos uns aos outros, como ele colocou lá no jardim Adão e Eva. Mas às vezes por não obedecer a palavra, não se atentar àquilo que Deus pede para nós mulheres e para os homens, nós acabamos nos separando, acabamos abandonando o nosso casamento, a nossa família, porque deixamos de ouvir a voz do Senhor Deus, deixamos de ouvir os conselhos do Senhor Deus. Amém? Então, Deus colocou você do lado do seu marido para você ser a ajudadora dele. Talvez você esteja falando aí, mas não foi eu quem errei, não foi eu quem cometi o pecado, não foi eu que fiz a coisa aí errada, foi o meu marido, foi a minha mulher, mas independente disso, Deus nos colocou para ajudar-nos uns aos outros. Eu costumo dizer que o casamento ele é uma verdadeira faculdade, que Deus, quando colocou duas pessoas diferentes juntos, é porque Deus tinha um propósito. E esse propósito não pode ser quebrado. Lembra quando nós chegamos diante do altar de Deus, na frente do pastor, do bispo, do ministrante lá do casamento, e nós juramos perante aquelas pessoas e Deus estava ali presente, nós falamos que nós iríamos ser fiel na dor, na doença, na saúde, na fome, na escassez, na abundância, até que a morte nos separasse. E aí, quando os problemas surgem, porque nós mulheres somos mais para o lado emocional, o homem mais para o lado racional e as mulheres mais para o lado emocional, nós achamos que nós vamos casar com uma pessoa perfeita, uma pessoa que não tem defeito, uma pessoa que não tem costumes, que não tem manias, não é verdade? Porque cada um está na sua casa. Quando a gente se junta é que nós vamos ver, começar a conhecer o defeito um do outro, as manias um do outro, e aí já começamos a achar, puxa, não é aquilo que eu imaginava, que eu pensava, porque vocês estavam separados, a gente cada um morava numa casa, e quando se ajuntam nós começamos a ver o defeito um do outro, e Deus uniu sabendo disso, que um foi criado numa casa, o outro, no costumes diferentes uns dos outros, nós não somos iguais. Então é nesse momento que nós começamos a ver os defeitos e diante da situação, das adversidades, dos problemas que nós enfrentamos, nós queremos abandonar uns aos outros. Na hora da luta, na hora que o meu cônjuge mais precisa de mim, muitas vezes eu quero abandoná-lo e vice-versa, quando a esposa precisa, o marido vai e abandona. E a vontade de Deus não é essa, nós vimos pela palavra que ele criou a mulher para estar diante.
ao lado do homem. O homem também está como cabeça dentro da sua casa, do seu lar. Ele é a parte que Deus levantou o homem para dirigir a sua família, para ser o cabeça da sua família. Não é palavra humana, é a palavra de Deus. E a mulher ele colocou para estar ao lado, apoiando ele. Então, nos momentos das lutas e das dificuldades, Deus não quer que nós venhamos abandonar uns aos outros. Mas Deus quer que o casal venha dialogar, o casal venha observar a palavra de Deus, saber aquilo que Deus está falando com eles. E, na verdade, quando eu digo que é uma faculdade, é porque Deus quer, através das situações difíceis, nos ensinar, quer nos aperfeiçoar, quer nos curar. Você sabia que é através de duas pessoas viverem juntas? Por isso que eu digo que é a maior faculdade, é o maior aprendizado. Porque diante da adversidade de vocês estarem juntos, passando, é que nós vamos receber a nossa cura emocional, nós vamos aprender a perdoar. Você quer uma maior escola do que o casamento? Onde você aprende a perdoar, onde você aprende a lidar com as suas emoções, aperfeiçoar as suas emoções, aprender a lidar com elas, aprender a lidar com as diferenças, porque são duas pessoas diferentes, então é uma verdadeira escola. Então, na verdade, Deus nos uniu para isso, para sermos curados, para sermos libertos, para ajudarmos uns aos outros, para que o casal possa crescer na graça, no conhecimento da palavra, para serem instrumentos para ajudarem outros casais, outras pessoas que estejam passando pela mesma situação que nós talvez estejamos passando, você esteja passando. Então, nós fazemos ao contrário, né? As pessoas hoje fazem ao contrário, pelo mínimo. Às vezes nem é uma situação tão grave, elas já se largam, já acham que Deus não preparou uma para a outra, que a vontade de Deus é que a pessoa arrume uma outra pessoa, achando que a outra pessoa vai ser uma pessoa perfeita, e não há ser humano perfeito, você não vai encontrar a pessoa perfeita. Tanto do lado da mulher como do lado do homem, não há ninguém perfeito. Deus quer nos ensinar a nos aperfeiçoar. Dentro do seu casamento, dentro da sua família. É isso o desejo de Deus para cada um de nós. E para cada um de nós, Deus deu uma ordenança. Por exemplo, para nós mulheres, a Bíblia diz que nós devemos ser submissas aos nossos maridos no Senhor. E muitas vezes é difícil para a mulher aceitar essa palavra, porque as pessoas veem submissão como você do marido ter uma autoridade tão superior a ponto de maltratar a mulher, a ponto às vezes de espancar a mulher, né, ferir com palavras, com atitudes. E não é essa submissão que Deus está falando, que a mulher deve se submeter ao seu marido, de ser maltratada, humilhada, não é isso. Deus fala de uma submissão dentro da palavra de Deus. O que eu falei? Que existe uma direção para a mulher e para o homem dentro da palavra de Deus. Então, dentro daquela direção, eu tenho que me submeter ao meu esposo e o meu marido também cumprir a parte dele dentro da palavra de Deus. Por isso, muitos casais, muitas famílias têm sido destruídas, porque não dão ouvidos à orientação de que o Espírito de Deus e a palavra de Deus dá para cada um de nós. Então, Deus também tem uma ordenança para o homem. Eu vou ler aqui em Efésios, no seu capítulo 5, nós vamos ler. Efésios capítulo 5, versículo 25, olha o que Deus diz. Deus compara o casamento como a igreja do Senhor. Ele faz a comparação dele com a igreja e o casal, porque a Bíblia diz assim, no capítulo 5, 25, olha, marido, ame as vossas mulheres, ame cada um a sua mulher. Olha o que ele diz, é individual. Marido, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Porque Jesus, ele não ficou só na palavra, Deus não ficou só na palavra. Ele disse que amou e ele provou que amou. Ele provou como? Entregando o seu filho. Então,
Deus é que fala conosco da mesma forma na palavra. Maridos, ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Então Deus espera que o marido seja aquele que santifica a sua casa, santifica a sua esposa, santifica os seus filhos pela palavra. A mulher necessita ser ministrada pelo seu marido, ministrada pelo cabeça da casa, que é o marido, através da palavra. Está dizendo aqui, que Jesus santifica a sua igreja pela palavra, e nós mulheres também precisamos da orientação do nosso marido, precisamos ser ministradas, ensinadas por ele pela palavra de Deus, como testemunho dentro da minha casa para santificar e purificar na lavagem mediante a palavra. Por isso que eu disse que a submissão não pode estar fora da palavra. O marido não pode exigir da mulher uma coisa que esteja fora da palavra. E também a esposa tem que respeitar o marido nessa autoridade que eu estou lendo aqui. Ele ministrando a palavra, ele me orientando, porque a Bíblia diz que Jesus faz isso, ele lava a sua igreja pela palavra, ele santifica ela e purifica ela, é isso que ele está dizendo aqui, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher como o seu próprio corpo, como a si mesmo, eu vou ler de novo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Olha o que Deus está falando conosco aqui nesta palavra, que o marido deve amar a mulher como o seu próprio corpo. E quem ama o seu próprio corpo, ele não maltrata o seu próprio corpo. Ele não se chicoteia, ele não odeia o seu corpo, ele não maltrata, ele não humilha o seu próprio corpo. É o que está dizendo a palavra. Então o homem deve amar a sua mulher como a si mesmo, porque ninguém odiou ou maltrata o seu próprio corpo, mas antes o alimenta e dele cuida, como Cristo faz com a sua igreja. Olha só que palavra linda. Ele está falando então que o marido deve cuidar da sua esposa, ele deve alimentá-la com a palavra, cuidar dela como Jesus cuida da sua igreja, como Jesus ama a sua igreja, como Jesus não maltrata a sua igreja. Como Jesus deu a vida pela sua igreja. Nós vamos ler um pouquinho mais. Olha o que ele diz. Pois somos membros do seu corpo. Por esta razão, ele repete que o homem deixará os seus pais e unirá a sua mulher, e os dois ambos serão uma só carne. Eis que isto é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Foi aquilo que eu falei, que tem ordenanças para nós mulheres e para os homens também. A Bíblia diz que nós devemos tratar o nosso marido com respeito, dialogar com ele. Você não é mais uma mulher solteira, ele não é mais um homem solteiro. Então, o que eu for fazer, eu tenho que comunicar com meu marido. Seja ele em partes dentro da minha casa, do meu lar, na nossa convivência. Não pode haver segredos entre o homem e a mulher, entre o marido e a esposa. Eu tenho que dialogar com ele, falando os meus sentimentos, falando aquilo que eu penso, perguntando, pedindo orientação, tanto o marido como a mulher, nem ir lá e fazer o que bem quer e nem dar satisfação ao marido e nem o marido à mulher, porque nós não somos mais solteiros, nós somos uma carne só agora. Estamos vivendo juntos, somos casados, e Jesus disse: a mulher, ela deve tratar o marido com todo respeito, com toda honra, e o marido tem que fazer isso que Jesus falou, está pronto a entregar a sua própria vida pela sua mulher. Hoje nós vemos ao contrário, nós vemos marido tirando a vida das suas mulheres, porque ninguém pode dizer que ama alguém, eu matei porque eu amo a pessoa. Não, é ao contrário. A Bíblia prova que quando nós amamos, nós temos que entregar a nossa vida, como Jesus fez. Ele entregou
e não tirar a vida da pessoa. Como que eu posso dizer que eu amo e eu tiro a vida de alguém? A Bíblia fala ao contrário. Ele diz que o marido tem que estar pronto a dar a vida pela sua esposa, a defender a sua esposa em todas as circunstâncias, em todas as situações, para que ela tenha um emocional firme, que ela tenha um emocional curado por Deus. Em nome do Senhor Jesus, esta palavra é muito forte. Então, que nós possamos guardar isso no nosso coração e que você tenha certeza que Deus uniu você com o seu marido para você ajudá-lo e para que ele também ajude você. Que no momento da dificuldade você não abandone a sua casa, não abandone o seu lar, não abandone a sua família, não abandone o seu casamento. Porque as pessoas hoje não querem lutar pelos seus casamentos, não querem lutar pelas suas famílias. É muito mais fácil a gente jogar tudo por alto, não é verdade, do que lutar. Porque lutar e sofrer não é fácil. Mas o final, sempre nós teremos a vitória quando nós confiamos em Deus, quando nós resolvemos obedecer a palavra de Deus, a ser fiel à palavra de Deus, fiel uns aos outros, para que Deus possa estar operando, estar libertando famílias, fazendo milagre dentro das famílias, porque está muito triste o que está acontecendo hoje no nosso mundo. E nós oramos para que Deus alcance famílias neste dia, para que esta palavra chegue ao coração das pessoas e elas possam compreender que Deus ama a família e que quer ver famílias salvas. Mas para que isso aconteça, eu tenho que estar com meus ouvidos espirituais abertos para ouvir qual é a vontade de Deus para a minha vida, qual é a vontade de Deus para o meu casamento, para a minha família, para os meus filhos. Em nome do Senhor Jesus. E eu tenho certeza e vou continuar sempre dizendo isso. Você está falando com uma pessoa que passou por muitas situações, que hoje eu posso falar das situações que eu vivi, mas já com o meu coração curado, com o meu emocional curado. Porque o que Deus realmente quer dessas duas pessoas diferentes viverem juntas é que elas sejam curadas tanto emocionalmente como fisicamente. Muitas vezes eu digo para você que pode até ficar sequelas no nosso físico, na nossa carne, como ficou quando Jacó lutou com o anjo. A Bíblia diz que ele saiu com sequelas no seu corpo, né? E saiu mancando. E ficou aquela sequela, não saiu, ficou em Jacó. E aquilo foi uma marca para que ele lembrasse que ele lutou com o anjo, mas ele não desistiu, ele recebeu a vitória dele. Ele disse: eu só saio daqui quando o anjo desse o milagre, quando ele recebesse a resposta de Deus. É que Deus está falando com você neste dia. Que você não saia da posição em que você está. Lute pela sua família, pelo seu casamento. Eu passei por essa situação e em todo momento eu orava e lutava para que Deus fizesse com que a minha família retornasse ao estado original como ela está hoje. Para que Deus salvasse o meu casamento, reconciliasse o meu casamento. Então, você talvez possa sair com marcas no teu físico, mas o teu emocional, ele é curado por Deus, como o meu emocional foi curado por Deus. Eu era uma pessoa muito emocional, uma pessoa que tinha medo de lutar contra as situações, era ferida pelas situações. As marcas eram bem claras no meu físico pelas situações vividas. Mas hoje eu posso dizer a você que Jesus cura as emoções, Jesus cura, Ele liberta. E nós podemos falar das mesmas situações que vivemos no passado, mas já liberta, já curada, diferentes, porque Deus é o Deus que faz esse milagre. Ele quer fazer na sua família, quer fazer na tua casa, quer fazer no seu casamento, a mesma coisa que Ele fez comigo. Deus restaurou o meu casamento e a minha família, e eu continuo crendo que Ele vai restaurar também os meus filhos. Tem filhos que não estão na presença de Deus, mas eu creio pela fé que assim como Ele fez no meu casamento, Ele vai fazer também na vida dos meus filhos. Ele vai continuar operando. E Ele também opera na sua casa, no seu lar e no seu casamento, se você acreditar. Se você der espaço no seu coração para Ele. Em nome do Senhor Jesus.
Amém? Que você guarde esta palavra e que você seja abençoada, a sua casa, o seu lar, a sua família seja restaurada no poder da palavra de Deus, porque ela tem poder para fazer isso. Eu abençoo o seu lar, eu abençoo a sua casa, eu abençoo o seu casamento, a tua família, no nome do Senhor Jesus, para que o nome dele seja glorificado. Amém? Um abraço no seu coração. Tchau, tchau.